Estamos de volta ao programa Bate-Papo. Antes de chamar a nossa convidada, quero que você pegue já o seu celular e acesse www.tdtnews.com.br e fique por dentro de tudo que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo, e acompanhe também o nosso programa em tempo real. Acesse agora www.tdtnews.com.br. Recebemos agora em nossos estúdios ela que é fisioterapeuta pélvica, a doutora Juliana Miranda. Primeiramente, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer tê-la aqui e, de antemão, feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você. Eu adoro vir nesse programa. A gente tem espaço para poder falar, esclarecer um pouco mais para as pessoas sobre a importância da fisioterapia e, mais específica ainda, da fisioterapia pélvica. Exatamente. Ontem, né, para quem está nos assistindo no sábado, nosso programa passa 3 vezes na semana, tá, gente? Então não vão se assustar. Às vezes você vai estar assistindo na quarta, às vezes no domingo, ou você que está assistindo no sábado. Essa semana foi o Dia Internacional da Mulher, sexta-feira, dia 8, quero desejar a todas as mulheres, né, um beijo no coração, um feliz dia para vocês, mês. E hoje nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas antes, gostaria que a senhora falasse pra gente, fisioterapia pélvica, o que é e para que serve? Que bicho é esse, que né? bicho é esse? Muita gente não conhece, Crispim, o que é fisioterapia pélvica. E aí, às vezes, chega até para uma avaliação, porque o médico indicou, às vezes o psicólogo, às vezes uma amiga, e me pergunta, mas eu tenho que ir com roupa de ginástica? O que eu vou fazer na fisioterapia pélvica? Se a gente joga no Google, o que aparece são mulheres sentadas em cima de uma bola, mexendo o quadril. Mas não é isso. Fisioterapia pélvica é a fisioterapia que trata especificamente das funções do assoalho pélvico, que são os músculos do períneo, como popularmente são conhecidos. Mas eu cuido de intestino, evacuação, micção, que é o xixi, e a sexualidade feminina. É para isso que serve. Para tratar constipação intestinal, às vezes flatulências indesejadas, soltar pum sem querer durante uma gargalhada, às vezes um escape de xixi, às vezes uma dificuldade durante a relação sexual, ou às vezes para fazer prevenção, para que a gente não tenha problema nenhum. Como eu trato de mulheres, eu sempre ouço muito a pergunta, mas vem cá, o que causa tudo isso? Exatamente. A minha resposta é ser mulher. Isso já é um fator que predispõe a gente a ter problemas de assoalho pélvico. O nosso períneo é um pedacinho desse tamanhozinho, ele tem no máximo de 2 a 2,5 centímetros. É o pedacinho que fica entre a vagina e o ânus. O do homem é o espaço que fica do escroto até o ânus. Então, enquanto a gente tem 2 centímetros, o homem vai ter 5 centímetros. Imagina a pressão que eu coloco em cima de um músculo tão pequenininho, o quanto esse músculo não fica sobrecarregado. Então, eu preciso pensar, será que eu tenho força muscular suficiente para aguentar essa pressão? Será que eu tenho flexibilidade? Como todos os outros músculos do corpo. Quando a gente vai para a academia, a gente alonga e fortalece. O assoalho pélvico deveria ser a mesma coisa, para garantir que as funções de xixi, cocô e sexualidade aconteçam naturalmente. Eu também precisaria pensar dessa maneira. O corpo da gente, né? Todos nós precisávamos pensar. Às vezes, a senhora fisioterapeuta vai saber o que eu vou falar. Às vezes, eu senti uma dor aqui na minha perna, na minha panturrilha. E às vezes tem ligado com a coluna. Exatamente. Às vezes uma dor no tornozelo, no nervo do tornozelo, às vezes tem a ver com a coluna. Então o corpo da gente ele é interligado por si só. Exatamente. Então às vezes você tem que fazer uma investigação e entender. Como nós estamos no mês especial das mulheres, nós vamos tocar num assunto, doutora, que é um assunto que podemos dizer assim, delicado, porque muitas mulheres às vezes têm vergonha, às vezes é carente de informação e até mesmo com um médico ela tem aquele receio de tocar no assunto, que é a parte da sexualidade, que é a parte da hora do sexo, que é dor, que é mau jeito. Às vezes acontece também isso que a senhora falou, tá ali na hora do sexo e aí solta o pum. Isso. Ou às vezes não, o xixi. Não tô com vontade de nada, mas... Escapou.
expor. Vamos começar assim, quais são as coisas mais comuns na parte da sexualidade, na parte da fisioterapia pélvica? Tá, eu gosto sempre de dizer, olha, existe um caminho para a gente percorrer para que a gente considere que a sexualidade está adequada. Primeira das coisas, libido, vontade de ter uma vida sexual ativa, seja sozinha, seja com um parceiro. A libido é a vontade, é o desejo de ter a relação sexual. Depois disso, eu preciso pensar na excitação. Será que o meu corpo responde quando eu sou tocada ou quando eu recebo algum estímulo? Depois eu penso na lubrificação. Será que está adequada? Será que eu não senti dor por conta dessa baixa lubrificação? Depois a gente vai ver a sensibilidade da paciente e o orgasmo, que é o estágio final. Então, avaliando todo esse caminho que o nosso corpo deve percorrer, a gente vai encontrar disfunções. Então, começa com, eu não tenho desejo, eu não tenho vontade. Vamos investigar por quê. Como você falou, o nosso corpo, ele é todo interligado. Quando eu comecei a faculdade em 2003, a gente chamava de lojas anteriores, lojas posteriores, igual o centro da cidade, que cada lojista é dono do seu estabelecimento e cada um toma suas decisões. Quando eu saí da faculdade, já não era mais loja, era cadeia, estava todo mundo interligado. Para a sexualidade é a mesma coisa. Primeiro, será que eu não estou estressada demais? E vamos combinar que mulher hoje não vive sob estresse, sob pressão. Exatamente. A gente ganhou direitos, né, com os anos, mas a gente também ficou sobrecarregada de deveres. Eu preciso ser boa filha, eu preciso ser boa mãe, eu preciso ter tempo para as amigas. A gente às vezes vai à terapia e tem uma exigência. Você tem que sair sozinha, você tem que ter tempo para sair com as suas amigas. Você vai às vezes para se aliviar e você acaba mais sobrecarregado. Exatamente. É mais pressão ainda. Exatamente. Você às vezes não está conseguindo se enquadrar num tempo, para uma situação, e você ainda tem que arrumar mais tempo para outras. Para fazer outras coisas para tentar aliviar do que você não está dando conta. Mas o estresse, essa ansiedade que a gente fica, ela é desencadeada pelo hipotálamo, que é a mesma região que desencadeia a libido. Se eu estou ocupando meu hipotálamo usando para ficar estressada, eu não vou conseguir desenvolver uma boa libido. Porém, se eu tiver dor na minha relação sexual, eu vou ter vontade de namorar? Não vou. Então eu tenho que pensar em tudo que está acontecendo. Às vezes essa mulher desenvolve bem, mas a cabeça dela não está desligando. E aí isso vai desencadear com que a musculatura não consiga fazer boas contrações, ela não libera a lubrificação, ela não consegue relaxar a musculatura e passa a ter dor. Ou ainda, a musculatura já está estática e durante a penetração começa a fazer barulho de ar entrando e saindo. Não só a vagina, como a uretra, que é por onde a gente faz xixi, o ânus, ele não fecha direitinho e não abre direitinho. Então, não tem como eu dizer para você que é só um fator. Quando eu tenho um problema de sexualidade, o orgasmo não está acontecendo como era antigamente. Eu tenho que pensar, será que essa musculatura, será que o local onde tem que desencadear essas respostas está adequada? Uma pergunta. É muito comum, principalmente com a mulher, porque a mulher que toma o anticoncepcional. Sim. O homem não tem esse problema. Sim. E a maioria das queixas da mulher é que quando passa a tomar o anticoncepcional, também vem afetar isso. Diminui a libido. Diminui a libido, aí entra todas as situações e a partir disso, influencia nessa parte da sexualidade, na parte da fisioterapia também? 100% influenciável por anticoncepcional. No caso, o que a senhora indica ou qual é o caminho a se fazer? Igual, eu tomo, já tem 10 anos, tem 5 anos, tem tantos anos que eu tomo e realmente é constatado, é comprovado que perca tal, mas eu tenho alguma forma de tentar, né, a gente fazer a fisioterapia, fazer algum exercício, fazer alguma situação para eu continuar me prevenindo, eu não quero engravidar, principalmente porque o anticoncepcional é justamente para isso. E me dou bem com ele, não quero trocar. Não quero trocar, só que eu quero fazer algo para poder, né, o meu parceiro, a minha parceira, tal. Tem? Muito bacana isso. Eu tô falando, quando você fala de anticoncepcional, porque, a gente tá falando de hormônio. Exatamente, porque, desculpa te interromper, mas é uma situação que às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu fui no médico, ele falou que é por causa do anticoncepcional. Conforme, sim. E hoje em dia,
cria essa conformidade na cabeça. A pessoa, ela falou, é isso, aqui ó, não pode comer a torrada porque tem glúten, vai te engordar. E aí a pessoa nunca mais vai comer um pedaço de pão na vida. Exatamente. Porque vai engordar. Então, tipo assim, hoje o ser humano, ele tá muito taxado a isso. É o que falou, pronto, acabou e não se move mais isso. Se a caneta tem que ficar assim, não pode deixar assim, tem que ser assim. E é isso que nós temos que tentar mostrar. Graças a Deus a audiência hoje nossa do estado do Mato Grosso inteiro, Rondônia também nos assiste. E mostrar para eles que não, isso daí é mito, é lenda. Exatamente. O hormônio vai influenciar. Como eu te disse, com 100% de certeza eu vou ter alguma influência, inicialmente. Mas se todo o meu assoalho pélvico estiver bem cuidado, eu vou continuar lubrificando bem, eu vou continuar tendo uma boa sensibilidade e um bom orgasmo. Você já pensou assim, se hoje eu comer um chocolate, tá tudo bem. Amanhã, eu comi depois do almoço. Amanhã eu vou lembrar que eu comi um chocolate e eu vou querer aquela sensação de prazer deliciosa que eu tenho quando eu como chocolate. Depois de amanhã eu vou querer mais e isso vai virando uma rotina. E quando eu percebo, eu não consigo mais ficar sem aquele chocolate depois do almoço. O famoso cafezinho de manhã cedo, para quem toma um café preto. Exatamente, é o prazer, é a mesma coisa. Se eu não vivo, se eu não parar de tomar meu café preto, me dá dor de cabeça, eu não vivo sem. Vive, gente, vive. Tira minha água, mas não tira meu café. Né? É isso. Se eu tenho uma boa experiência sexual, se tá gostoso, eu tô atingindo o orgasmo, a minha excitação vai ficar alterada. A gente já não vai sentir mais que vontade de namorar, mas quando tocada, a gente vai ter uma boa resposta. E o nosso cérebro vai lembrar de tudo que aconteceu e de como foi bom. A sensação de relaxamento após, a sensação prazerosa do orgasmo. Então, quanto mais relações boas eu tenho, mais relações eu vou querer. E a gente consegue, dessa maneira, inibir o que o anticoncepcional está fazendo. Eu tenho um hormônio de baixa de desejo, porém, a excitação vai continuar a mesma. E o meu orgasmo vai ficar excelente. O corpo responde e o cérebro decora que aquilo é bom. E por repetição, a gente sempre vai querer buscar mais prazer. A função do ser humano é buscar prazer. A mulher é a única espécie que tem o clitóris, que é um órgão única e exclusivamente para prazer. Eu costumo até dizer, orgasmo não serve só para prazer, mas 90% da função do clitóris é orgasmo. As outras 10% é fazer revascularização dentro da cavidade pélvica. Então, é para o prazer, não tem problema nenhum nisso. Mesmo usando alguma medicação, é lógico, Crispim, estou falando de uma maneira generalizada. Precisa investigar, tem testosterona, como é que está o estradiol, como é que está o estrogênio, tem vários hormônios que influenciam. Inclusive, pensando na qualidade de uma mucosa, que já fica mais fininha. Mas a musculatura tem que dar a resposta. Então, está tudo interligado. Eu tenho que trabalhar todos os pontos para conseguir ter uma boa sexualidade. Bem ressaltado o que a senhora disse. Gente, cada paciente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tá? Nós estamos aqui hoje com a doutora fisioterapeuta. Ela está falando do contexto geral. Ah, tem 15 anos que eu tomo anticoncepcional, tem 5 anos, tem 10 anos. Às vezes você toma o mesmo da sua vizinha, mesmo anticoncepcional, só que o seu corpo é diferente do dela. Os seus hormônios é diferente do dela. Você pode ter a mesma idade, mesmo tudo, só que seu peso é diferente, o seu tipo sanguíneo é diferente. Sua genética é diferente. Então, cada caso é um caso, tá? Então, o mais correto a se fazer é você procurar, tá? Ajuda médica, você ir lá. Como a doutora disse e mencionou, não é só você ir quando você já precisa e está doente, mas sim uma prevenção. Faz um check-up, vai lá, doutora, eu estou com uma dificuldade, está já afetando meu relacionamento, olha, eu tenho 10 anos de casado, eu estou tomando anticoncepcional há 5, mas a gente malemar é uma vez no mês que não é esse óleo de radioio. E aí vai lá, toma um café com a doutora Juliana, entendeu? Vai lá, vai conversar e aí vai fazer essa investigação. Esse é um ponto que você citou agora que chega bastante gente perguntando qual a frequência sexual adequada de um casal.
Crispim, não existe. Não existe. E é engraçado que eu não, ó, eu sou jornalista, tá, gente? Só que na minha trajetória de jornalista, graças a Deus, assim, a gente teve a oportunidade de entrevistar vários médicos, várias pessoas, personalidades diferentes, e a gente vai aprendendo um bocadinho na vida, porque não tem como a gente comparar, principalmente na parte da sexualidade, o início, independente de idade, independente. Vamos pegar uma pessoa de 50 anos que seja, tá solteira, ele começou a namorar. É novidade. É feromônio. O primeiro mês, o segundo mês, o primeiro ano é tudo lindo. E depois não é que vai cair numa rotina. É natural. A gente começa a ter outros objetivos, Sim. A gente começa a ter mais coisa em comum. Aquilo, a gente vai se acostumando e se acomodando. O que eu falo pra minha patroa é o seguinte: o importante não é fazer todos os dias, mas sim quando fizer como se fosse a primeira vez. Qualidade é muito mais importante. É você lembrar do que como, porque a primeira vez você nunca esquece. Então, o importante é todo dia. E sim, quando fizer uma vez no mês, mas quando você fizer aquela vez no mês que você vai lembrar, vai soltar fogos de artifício. E a gente tem que lembrar que homens e mulheres funcionam diferente. Sim. Quando a gente está falando de mulher, a mulher demora, em média, 5 a 7 minutos para conseguir ficar excitada e preparada para a penetração. E o homem demora de 3 a 4 minutos. Então, aí a gente tem uma defasagem de 1 minuto. Então, a gente pode hoje falar com os homens também, né? Tenham paciência, vão com mais calma. Exatamente. Dê tempo para essa mulher também responder. Calma, gente, calma. Paciência, delicadeza, suavidade é importante para que aconteça uma boa relação sexual. Doutora, mas vamos fazer o seguinte. Em abril, a senhora vai voltar e aí nós vamos falar só sobre os homens. Maravilhoso. Março é o mês das mulheres, vamos continuar aqui no assunto. O nosso tempo, ele não passa, ele voa. Uhum. Tá? Já foram quase 20 minutos de bate-papo. Para finalizar, eu gostaria que a senhora, né, fizesse um resumo sobre esse tema de sexualidade, sobre a mulher em si, sobre a fisioterapia pélvica, os exercícios, a ajuda que ela deve procurar. Sim. Quais são os pontos que ela deve se preocupar? Eu gosto muito de pensar que a gente tem alguns passos a seguir. Desculpa interromper, mas quais são os pontos que ela deve se preocupar? Porque esse ponto, quando eu falo de saúde, é muito importante, porque o ser humano em si, ele tem muito aquele costume. Eu tô bem, só é um negocinho, amanhã Vai eu passar. vou. Amanhã, hoje eu amanheci melhor, não vou. E esse vou, não vou, às vezes, se ele tivesse procurado há 6 meses, 1 ano atrás, ele tinha arrancado na raiz. Sim. Isso daí é cultural. Eu acho que é do ser humano isso. Vou deixar para depois até ficar muito grave. Quando a gente fala de assoalho pélvico, Crispim, eu preciso pensar, como eu disse, sexualidade, xixi e cocô. Então, eu preciso pensar que é uma cama elástica aquilo ali. Se eu tiver problema uma vez, se uma criança está saltando numa cama elástica e eu tiver um furinho, com certeza aquele furinho vai aumentar conforme aquela criança for continuando e até rasgar essa cama elástica. O assoalho pélvico da mesma forma. Perder xixi nunca é normal. Eu tossi, eu espirrei, mas a minha bexiga estava cheia. Não é normal. As únicas situações em que eu posso ter perca de xixi, escapou o xixi sem querer... Se estiver muito apertado. Não, nem assim. Se eu tiver com infecção urinária e se eu tiver com uma gripe fortíssima, já tem mais de uma semana que eu tô espirrando, eu tô tossindo, você sobrecarregou essa musculatura. Uma dorzinha em uma relação sexual já é um fator para eu me preocupar. Significa que aquela musculatura não teve deslizamento suficiente. Da mesma forma o cocô, se de repente eu tossi e escapou um pum, mas é normal, a gente está ficando velho, é assim mesmo. Não é normal em nenhuma idade. A musculatura tem que funcionar em todas as idades. Fazendo um apanhado de sexualidade, eu costumo dizer, enquanto há vida, há função sexual. Então, não é porque a gente está mais velha que a gente tem que abandonar a função sexual. Se tem alguma coisa incomodando, se não está sentindo prazer, tem alguma coisa errada com esse assoalho pélvico. E, normalmente, está todo mundo interligado e eu vou achar sintomas em outros compartimentos. Se eu tiver um problema de xixi, pode ser que eu tenha de sexo e pode ser que eu tenha de cocô também. Então, tem que investigar e não fique esperando mais tempo. Senão, essa cama elástica um dia vai rasgar e, de repente, a gente não vai conseguir colocar essa cama para funcionar direitinho como funcionava antigamente. Certinho. Para encerrar,
uma última perguntinha, coisa rápida, e aí a senhora entra com as considerações. Hoje em dia, todo mundo carrega celular para tudo quanto é canto, principalmente para o banheiro. Uma pergunta de praxe de lei. Tem um tempo apropriado para você ficar sentado no vaso? Tem. Prejudicial, muito tempo, pouco tempo? O que a gente considera adequado são 15 minutos, mas o ser humano não é igual. Então, o que eu costumo falar? Tem que ser sem esforço, tem que ser relaxando e tem que fazer cocô numa frequência que não te cause nenhum incômodo. A gente fala ficar enfesado, cheio de gases, parece que eu não consigo esvaziar completamente o meu intestino. Então, 15 minutos todos os dias e os melhores horários para a gente tentar evacuar são depois do café da manhã e depois do almoço. Não é uma regra, é depois das principais refeições. Então, se uma pessoa que não consegue se alimentar direito durante o dia, pode ser que depois do jantar ela consiga. Mas não tem intestino preguiçoso. Tem dono de intestino preguiçoso, que não leva para funcionar todos os dias. Então, deem a oportunidade, sentem-se por mais ou menos 15 minutos. Pode ser prejudicial a pessoa ficar de 30, 40 minutos sentado numa posição? Se com esforço, sim. E Não, pode acontecer se você ficar muito tempo, você está fazendo uma compressão de musculatura e de inervação. Você pode sim ter algum problema de congestão ali naquela musculatura. Pode ser prejudicial. Viu? Não leve o celular para o banheiro, gente. Pode usar, mas olha o tempo. Doutora, mais uma vez quero agradecer. Muito obrigado por participar do nosso programa. Essa câmera aqui está fechadinha na senhora. O Mato Grosso inteiro nos assiste. Nossa Rondônia lá, Roraima assiste também. Fique à vontade. Fala o seu telefone, o nome da clínica, Instagram. Aproveita para o pessoal entrar em contato, tirar mais dúvidas e poder agendar para tomar um cafezinho. Fique à vontade. Com certeza. Crispim, eu que quero te agradecer pela oportunidade de conseguir falar um pouquinho mais, porque é um tema que pouca gente conhece, é um trabalho de formiguinha, todos os dias eu estou tentando falar um pouquinho mais e tem muita gente também se preocupando com isso. Mas se cada um puder também colaborar e fornecer informação para todas as pessoas, é ótimo. Bom, eu atendo no Centro de Reabilitação Pélvica, que fica no Santa Rosa Tower, aqui em Cuiabá. O telefone é 65 999 35 7778 ou 3044 7779. Instagram? Centro de Reabilitação Pélvica. Tudo grande sim mesmo? Tudo junto, Centro de Reabilitação Pélvica. Gente, acessa lá, o telefone está na tela, entre em contato, agende o seu horário, vai lá tomar um cafezinho com a doutora, conversar com ela. Vamos, vou esperar. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.